Fala de Escolhidos, sejam bem-vindos ao começo de mais uma série aqui no canal. E no dia de hoje a série que a gente vai começar, vocês já devem estar sabendo pela capa desse vídeo, é dos Royal Knights, dos Cavaleiros Reais. Eu vou estar fazendo basicamente a mesma coisa que eu fiz na série dos Digimons Anciente, na série dos Digimons do Olimpo. Eu vou estar falando de cada um dos Cavaleiros Reais, um por um, certo? Porém, no dia de hoje, eu vou estar fazendo um vídeo bem geral, né? Eu vou estar falando para vocês sobre os Cavaleiros Reais num contexto geral, explicando para vocês basicamente o que é esse grupo, o que faz esse grupo, por que eles estão juntos, etc, etc. Eu vou estar falando tudo nesse vídeo. Só que daí em seguida, em outras sextas-feiras seguidas dessa, eu vou estar falando dos Royal Knights um por um. Então, começando de um deles, indo até o último, falando de todos e talvez com alguns outros seres e Digimons que tenham a ver com o grupo também. Maravilha? Então, nós vamos começar nesse vídeo aqui falando, como eu disse, do tema principal, do geral, o que são eles, de onde eles vieram, por quê e tudo mais. Então, vamos começar. Então, galera, o grupo dos Cavaleiros Reais nasceu, isso na história, falando da história mesmo, quando o Omnimon ou Omegamon foi criado, né? Então, a maioria de vocês sabe, né, tem conhecimento que o Omnimon foi um Digimon que foi criado há muitos e muitos anos atrás, fusão do Wargreymon e do Metal Garurumon. Quando ele foi criado em Digimon Adventure, ele não era exatamente um Cavaleiro Real, porém no perfil oficial dele já era meio que mencionado que ele fazia parte desse grupo, de um grupo, né? E o que acontece é que com o passar dos anos, muitos Digimons foram criados e esses Digimons recebiam um título, né? Meio que um título, mas em Digimon a gente conhece isso como o tipo do Digimon, que nesses casos era o tipo Cavaleiro Sagrado, né? Então todos os Digimons que pertenciam ao grupo dos Cavaleiros Reais tinham o tipo de Digimon como Cavaleiro Sagrado. E o Omnimon não era diferente disso quando ele foi criado, né? E acontece que no começo, principalmente, todos os Digimons de protagonistas recebiam esse título, né? Então vocês podem ver que é meio que uma tendência. Você é uma pessoa que conhece bem o grupo, então vamos lá. O Omnimon, que vem de Digimon Adventure, é um. O Dukemon, né, Galantimon, que vem de Digimon Tamers, também é um. O Magnamon, que é de Digimon Adventure 2, também é um. O U-Force Vidramon, que vem do Digimon V-Tamers, também é um, né? E por aí vai. Isso daí foi quebrado apenas quando a gente chegou, né, em Digimon Frontier. Em Digimon Frontier a gente tinha o Susanomon como Digimon final. E ele não fazia parte dos Cavaleiros Reais, apesar dele ser um Digimon sagrado pra caramba, né? Ele tinha uma conexão com outro grupo, no caso o grupo dos Digimons Anciente e tudo mais. Porém, mais pra frente a gente começou a ter outros Digimons que pertenciam ao grupo. E mesmo em Digimon Frontier, a gente teve dois Digimons que pertenciam ao grupo que foram criados e revelados naquela época, né? Sendo eles Lord Knightmon e o Dynasmon, né? E só que naquele anime, naquela temporada, eles eram dois vilões, eles causavam problemas, e foi aí que a gente começou a ver um outro lado para certos Cavaleiros Reais. Então vamos falar um pouco da índole deles, como é que eles funcionam, né? Então, para começar, esse grupo foi criado por Yggdrasil, né? E quem é Yggdrasil? Ele é o deus do mundo digital, né? Que a maioria das pessoas, quando pensa assim, quem é o deus do mundo digital? Quem é o cara que comanda tudo? E na maioria das vezes, quem vem na mente é esse carinha aí chamado Yggdrasil, né? Yggdrasil, para quem não sabe, é o nome da árvore da vida, a árvore eterna, a árvore da mitologia nórdica, uma das árvores mais importantes de todas as lendas e mitologias humanas, né? Em Digimon ele foi um ser criado com esse nome para ser o deus do mundo digital. Acontece que hoje a gente tem outros mundos digitais que tem outros deuses, porém o Yggdrasil continua sendo um, né? E o Yggdrasil, ele não é um deus ruim. Acontece que ele tem os seus princípios, ele quer que as coisas funcionem da forma dele. E graças a isso ele percebeu que ele precisava de todas as formas e maneiras de ter um certo controle, né? E ele percebeu que ele sozinho não ia conseguir manter esse controle. Então o que ele fez foi criar 13 Digimons, né? Que formariam um grupo de 13. E eles seriam os cavaleiros que protegeriam o mundo digital, que ajudariam ele a
controlar o mundo digital, né? Ou seja, basicamente eles seriam vistos como heróis, entre aspas, né? Porque nem sempre as atitudes deles refletem as atitudes de heróis, apenas que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eles estão agindo em ordens do próprio Yggdrasil. Nem sempre são coisas boas que acontecem, né? Dentre essas ordens aí, né? O que acontece é que, como eu disse, vamos falar de índole, né? Como eu disse para vocês anteriormente, inicialmente os Cavaleiros Reais, de tipo Cavaleiro Sagrado, eram todos heróis, eram todos Digimons de protagonistas. E quando a gente chegou em Digimon Frontier, foram apresentados dois que na realidade não eram e nem agiam como. Eles agiam como vilões, faziam basicamente o que eles queriam fazer, né? E daí a gente começa a perceber que, nem todos os Cavaleiros Reais são bonzinhos, né? E 2, muitas vezes eles nem querem obedecer às ordens de Yggdrasil, eles fazem aquilo que eles quiserem. O que é muito importante, né? Porque é a partir daí que a gente começa a entender que as ordens de Yggdrasil nem sempre vão ser absolutas para eles, né? E o que vai se tornar ainda mais importante para o futuro dentro dessa história. E daí finalmente a gente chega, passando de Digimon Frontier, na criação dos Digimons X, né? Que isso já se dá há uns 15 anos atrás, até mais, né? Quando os Digimons X foram criados, através de mangás, através de um filme, através de jogos, vários Cavaleiros Reais foram apresentados, sendo que o primeiro de todos eles que se mostrou foi o líder do grupo, que era um líder que não se tinha conhecimento, né? Então, basicamente, ele era a cadeira vazia dentro dos Cavaleiros Reais, porque aparentemente esse cavaleiro nunca aparecia. Aparentemente era um milagre ele aparecer, e ele só iria aparecer quando o mundo digital realmente estivesse sofrendo uma catástrofe tão grande que não teria como os outros Cavaleiros Reais solucionarem o problema. E esse é o Alphamon. Então, muitos de vocês conhecem o Alphamon dele ter aparecido em Digimon Adventure 3. Inclusive, em Digimon Adventure 3, ele estava seguindo as ordens de Yggdrasil também, fazendo o que Yggdrasil queria que fosse feito, né? E lá, Yggdrasil não era exatamente um bonzinho, né? Na saga dos Digimon X. Ele estava querendo acabar com o mundo digital antigo, e para isso ele criou um vírus, jogou esse vírus no mundo digital, criou um outro mundo digital e queria levar apenas uma pequena safra de Digimons para lá, enquanto os outros Digimons acabavam morrendo lá no mundo antigo, né? E os Cavaleiros Reais estavam fazendo coisas terríveis por ordem de Yggdrasil, né? E era até uma coisa muito interessante de se ver. Você via o Omnimon sendo um Digimon muito cruel. Ele destruía e matava todos os Digimons que ele via pela frente. Ele dava ataques que limpavam montanhas de uma vez, e todos os Digimons que estavam morando naquele lugar morriam, né? Ele não se continha nem quando ele estava lutando contra Digimons de nível bebê, né? E naquela época todo mundo tinha na cabeça assim, nossa, esses Digimons são heróis, eles nunca vão fazer uma coisa ruim. E quando você via o Omnimon fazendo aquelas coisas terríveis, comandado pelo Yggdrasil, a maioria das pessoas falava, nossa, o que está acontecendo, né? Outros também, o próprio Magnamon, que era o Digimon do Davis no Digimon Adventure 2, também fazendo coisas terríveis. Então você via até conflitos entre os Cavaleiros Reais. Como, por exemplo, o Dukemon começa a perceber que as ordens de Yggdrasil estavam bem erradas, né? Ele não estava nem ligando para a vida dos Digimons. Então, durante esse filme, durante essa história, o Dukemon e o Omnimon lutam um contra o outro, né? E o Dukemon acaba morrendo nessa luta, ele é derrotado, né? Com planos e estratégia, ele acaba voltando vivo depois, usando o anticorpo X, né, como vantagem para se tornar ainda mais poderoso. O que acontece é que no decorrer dessa história, Alphamon aparece, evoluindo da linha evolutiva do Dorumon, e todos eles percebem na hora que ele era o líder dos Cavaleiros Reais, que nunca tinha aparecido, né? E eles vão até Yggdrasil para derrotar Yggdrasil. Eles queriam acabar com Yggdrasil porque eles perceberam, tanto o Omnimon quanto o Alphamon, apesar do Omnimon ter demorado bastante para isso, que eles precisavam mostrar pelo menos para Yggdrasil que ele estava errado, né? E aquilo era muito complicado para eles, porque a sensação que eles tinham era, eu preciso obedecer Yggdrasil, mas ao mesmo tempo eles percebiam que tudo que estava sendo feito
estava errado, né? Ou pelo menos estava errado de acordo com a índole deles, com o que eles queriam que fosse feito. Até porque em Digimon X, a maioria dos Cavaleiros Reais que você vê são todos aqueles que eram protagonistas, que normalmente se comportavam como heróis, né? Eles estavam se comportando diferente graças às ordens do Yggdrasil. O que acontece, bom, é que a gente vê por aí o que acontece, Yggdrasil acaba sendo derrotado, o mundo digital acaba ficando do jeito que estava, e as coisas não ficam tão boas assim, mas o mundo digital meio que segue, né? Isso naquele universo lá. O que acontece é que depois disso a gente vê outros Cavaleiros Reais. O grupo vai se completando aos pouquinhos, como estava sendo feito até agora. Então a gente vê o Examon surgindo de uma fusão de 2 Digimons. Ele apareceu em um jogo. Depois a gente vê o Gankomon, que foi revelado também em jogos. E daí a gente vê o Jasmon, que também foi revelado em jogos, apesar dele ter aparecido em Digimon Adventure 3 também, né? E cada um deles tinha meio que uma história, sendo que o Examon era o maior de todos os Royal Knights. Nem mesmo um corpo de Royal Knight ele tinha, um corpo enorme de dragão. O Gankomon, que se comportava bem como um personagem de JoJo's Bizarre Adventure, ou como um professor de luta, alguma coisa do tipo. E o Jasmon, que sendo o último membro que se uniu ao grupo dos Cavaleiros Reais, era um Hakimon, que acabou sendo treinado pelo Gankomon, e aprendendo muitas coisas com ele até que ele alcançasse o nível Mega. E se tornando Jasmon, ele finalmente teria aprendido tudo que o Gankomon tinha ensinado para ele, então ele se juntava oficialmente ao grupo dos Cavaleiros Reais, né? Então aí a gente tem também o Duftmon e o Craniumon, que são Royal Knights que apareceram durante o Digimon Savers, Digimon Data Squad, e o Slapemon também, né? Para a trama de Digimon Data Squad, né, Digimon Savers, eles três foram muito importantes e a gente aprende bastante da personalidade deles lá, sendo que o Duftmon é o estrategista do grupo. Ele é o cara que comanda eles, criando missões, criando estratégias, falando, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e todos os Royal Knights aparentemente respeitam o que o Duftmon comanda nesses casos. O Craniumon, sendo um dos top caras mais respeitados dentro do grupo, é dito ser um dos caras que mais completa missões para os Royal Knights. E o mais honrado ali dentro, ele quer proteger e fazer tudo que o Yggdrasil manda a todo custo, né? Ele mostra bem isso. Porém, ele é muito honrado mesmo em luta. Então, se você chegar no mundo digital e você se encontrar de frente com o Craniumon, de cara você pode falar para ele assim: olha, eu posso ser derrotado por você, mas antes eu quero uma luta justa contra você. E ele vai olhar para você e vai falar assim: tudo bem, já que você quer fazer dessa forma, você não tem chance alguma de vitória, mas eu vou dar para você a honra de estar enfrentando um dos Cavaleiros Reais de forma justa. E ele vai lutar dessa forma, porque ele é muito honrado em tudo que ele faz, né? Por isso mesmo que ele se comporta dessa forma com o Yggdrasil, né? E daí a gente tem o Slapemon. E o Slapemon, ele é um caso bem especial, porque dentre a trama de Digimon Savers, a gente percebe que o Slapemon também é bem honrado. Porém, ao mesmo tempo, ele é um cara que decidiu proteger os humanos antes dos outros Cavaleiros Reais. Isso naquela trama. Então, ele tem esse lado muito bom dentro dele. Ao ponto de que ele regrediu ao nível criança e se tornou o Digimon de um Digi escolhido dessa maneira. Ele continuava sendo um Cavaleiro Real, mas ele decidiu ser um Digimon daquele humano. Então ele regrediu para o nível criança e ficou naquela forma, protegendo e lutando ao lado do Digi escolhido dele, que inclusive era o presidente da DATS e tudo mais para a trama daquela história, né? Então assim, a gente tem aí também, por último, o U-Force Vidramon, né? E o U-Force Vidramon é um caso muito especial também, né? Ele foi basicamente o primeiro Digimon que foi revelado antes mesmo do Omnimon, mas não era ele, era uma forma anterior dele, isso no mangá Digimon V-Tamers. Porém, o Force Vidramon foi revelado mesmo nessa forma, depois do Omnimon ser criado. Então, como Cavaleiro Real, ele só apareceu depois, né? E ele ocupa o cargo de Digimon mais rápido dos Cavaleiros Reais, um dos Digimons mais rápidos que existem, provavelmente o mais rápido.
ele é um Digimon muito interessante, porque ele já apareceu como Cavaleiro Real em diferentes dimensões, mas ele se mostrava ser o mesmo Digimon, né? O que cria várias teorias para as pessoas de que os Cavaleiros Reais são os mesmos, indiferente de qual dimensão eles aparecem, né? Graças a ele, graças ao Force Vidramon fazer essas conexões aí. Uma coisa muito interessante também é que tanto o Force Vidramon quanto o Magnamon são formas poderosíssimas, que são Cavaleiros Reais, e que os dois vieram do Vimon, né? Muito interessante isso. Então, sabendo agora, acredito que todos vocês que prestaram atenção no vídeo até agora, o que são os Cavaleiros Reais, o que eles fazem e para quem eles trabalham, né? Vocês já devem estar se perguntando assim, tá, mas por que sempre que eu vejo eles não estão juntos, né? Porque, como eu disse, primeiro, a personalidade deles nunca bate. Então muitas vezes eles não querem estar juntos. Porque o Lord Knightmon se comporta de uma forma que provavelmente o Dukemon não aprova, né? E aí os dois acabam não se bicando muito, graças a eles fazerem parte do mesmo grupo. Eles agem juntos, fazendo coisas ali que são ordenadas, mas em personalidade eles não se combinam muito bem, então eles acabam ficando afastados uns dos outros, né? Então é dito que muito poucas vezes você vê o grupo todo formado, todo juntinho, principalmente o Alphamon, que muito raramente aparece, né? Porém, em casos extremos, quando o mundo digital realmente precisava muito, eles realmente apareciam todos juntos, né? O que aconteceu inclusive recentemente no mangá Digimon Chronicles, nos capítulos novos que a gente teve. Todos eles precisaram lutar juntos, porque senão o mundo digital já era, né? Então assim... E por último, do que eu queria falar, era sobre como agora eles estão começando a se fundir, né? Na realidade, foi uma coisa que a gente viu um tempo atrás, que é o fato de que dois dos Harknights se fundiram, porque senão eles não conseguiam derrotar um inimigo em comum. Isso aconteceu em Digimon Chronicles também. A fusão aconteceu entre o Gankomon e o Jazzmon, que são os dois mais recentes, onde a gente teve um Digimon chamado Jazzmon GX, né? E essa fusão, um Digimon realmente ridiculamente poderoso, lutou contra o inimigo lá e a gente nem sabe o que aconteceu no final, mas né, aparentemente ele era mais poderoso do que o próprio Alphamon, sendo que o Alphamon já tinha assumido a forma Oryuken dele, ou seja, até certo ponto a gente achava que o Alphamon era o Digimon mais forte que existia, por causa de perfis e cartas e tudo mais, porém agora a gente sabe que ele não é, até porque ele não conseguiu fazer tanto quanto a fusão de dois Cavaleiros Reais, né? Então se tem teorias por aí de que outras fusões entre outros Cavaleiros Reais possa acontecer, inclusive um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre isso, recomendo que vocês assistam ele também, né? E então agora, falando um pouco fora dos Harknights, mas ao mesmo tempo deles, eu vou estar mencionando que, aparentemente, quando o Yggdrasil estava criando o grupo, ele decidiu que precisava haver um fundador, né? Que não podia ser o próprio Yggdrasil por algum motivo, então ele precisava de um Digimon que fundasse o grupo, que chegasse lá e falasse assim, olha pessoal, esse daqui é o grupo, cortasse a fita com a tesoura e o grupo se formou. E não sei se foi bem dessa forma. Porém o Digimon que foi o fundador dos Cavaleiros Reais aparentemente foi o Imperial Dramon modo Paladino, Imperial Dramon Paladin Mode, né? E muitas pessoas de cara vão falar, nossa, mas como que ele foi o fundador do grupo, mas ele não faz parte do grupo? Exatamente, pessoal, porque aparentemente o Imperial Dramon modo Paladino não é um Digimon de tipo Cavaleiro Sagrado. Ele é do tipo Cavaleiro Sagrado Antigo, né? Ancient Holy Knight, é como se lê em inglês. O que é muito interessante, porque pode ser até que existisse um grupo mais antigo que tivesse esse mesmo tipo, ou apenas o Imperial Dramon Paladin Mode tem esse tipo, né? Acontece que ele não faz parte do grupo, mas ele foi o fundador do grupo, né? E graças a ele ter ido lá e falado, esse aqui é o grupo dos Cavaleiros Reais, foi que o grupo começou oficialmente. Então provavelmente todos os 13 estavam lá, mais o Imperial Dramon modo Paladino, e ele falou assim, a partir de agora nós somos o grupo. Ou pelo menos uma quantidade deles estava lá naquele momento, né? E provavelmente foi um momento muito marcante. Por que o Yggdrasil precisava disso? A gente não sabe muito bem. Porém, provavelmente nesses vídeos para essa série eu também vou fazer um vídeo sobre o Imperial Dramon modo Paladino, envolvendo esse grupo, e a gente vai falar mais sobre esse assunto, né? Então pessoal, basicamente era isso que eu queria falar nesse vídeo.
eu queria começar apresentando o grupo para vocês. Eu sei que muitos de vocês já conhecem o grupo, muitos de vocês já viram vários membros desse grupo em diferentes mídias, né? Em jogos, em animes diferentes, em mangás diferentes, mas eu achei importante começar essa série de vídeos apresentando eles novamente para vocês, porque há muito tempo atrás eu tinha feito um vídeo fazendo isso, mas é um vídeo muito antigo, então eu decidi fazer um vídeo novo, que eu acho que fica melhor, num formato melhor, né? Afinal de contas, essa é apenas uma apresentação para o grupo. O que eu vou estar fazendo a partir de agora, como eu disse, vai ser fazer um vídeo para cada um deles, né? Indo de um até o último, falando dos 13 e tudo mais, né? Então, assim, só para encerrar, eu vou mostrar para vocês mais um pouco da importância deles, né? Que é os Cavaleiros da Távola Redonda. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre a história do Rei Arthur, né? E que existiam os Cavaleiros da Távola Redonda, que eram vários cavaleiros que sentavam em volta de uma mesa redonda assim. Todos eles trabalhavam para o reino e são histórias antigas pra caramba, onde lá a gente tinha vários cavaleiros diferentes, cada um se comportava de uma forma diferente, mas todos eles juravam debaixo das mesmas ordens fazer o que precisava ser feito. Dentro desse grupo existiram muitas histórias, né? E a gente tinha o líder deles, e esse líder deles ocupava um espaço de muita importância dentro do reino. E é nesse grupo dos Cavaleiros da Távola Redonda que os Cavaleiros Reais de Digimon são baseados, né? Então, eu vou estar citando provavelmente várias coisas sobre os Cavaleiros da Távola Redonda quando eu for falar sobre cada um deles nos vídeos deles, tá bom? Então já deixo tudo isso daqui avisado para vocês e espero que vocês tenham gostado. Vou pedir que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham deles, se vocês estão ansiosos para os vídeos dessa série, né? E quais são seus favoritos? Deixa tudo aí nos comentários, eu vou estar lendo e respondendo aqueles que eu achar devido. Valeu, Dias Escolhidos! E mais uma vez vou pedir que, se possível, vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e cliquem no sininho para receberem notificações. Valeu? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Deixo um abraço carinhosíssimo para cada um de vocês, tá? Aguardo vocês para os próximos vídeos, aguardo vocês para essa série também. Então, até os próximos Dias Escolhidos. Fui! Tchau, tchau!